Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, quem está chegando. Vamos esperar um pouquinho até que o pessoal entra. A Priscila, oi, a Silvia, Agnes da Silva, a Lívia. Sejam bem-vindas. Vamos aguardar uns minutinhos aí, o pessoal entrar, para a gente poder começar a nossa live, que vai ser muito boa hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as dores dos nossos filhotes, dos nossos adolescentes, né? Vão chamando o pessoal que está no grupo lá, quanto antes o pessoal entrar, antes a gente começa e nós temos mais tempo para falar. Que aqui no Insta é 1 horinha só de live, né? Então não dá para perder tempo. Chama o pessoal do grupo lá, convido o pessoal para entrar. Hoje então nós vamos começar a nossa série de lives, né? Que são 4 lives que nós vamos fazer para falar um pouquinho sobre os nossos adolescentes. Sejam bem-vindos, quem está entrando, a Mary, boa noite, a Iraci, seja bem-vinda. Hoje nós vamos então iniciar um trabalho de 4 dias, onde a gente vai falar muito sobre os nossos adolescentes e principalmente em cima daquilo que vocês responderam para mim lá no formulário que eu coloquei no grupo, né? Que eu pude perceber quais são as maiores dificuldades que vocês têm, quais são as maiores dores que os filhos de vocês têm. Então a gente vai trabalhar bastante em cima disso. Bom, vocês devem dizer, né? Nossa, mas fazer live no domingo, né? Começar uma live no domingo. Essa live no domingo, ela tem um motivo especial de ser. As pessoas, às vezes, elas querem achar a solução para as coisas, mas às vezes elas não querem pagar o preço, né? Elas querem que as coisas venham de mão beijada. Nem nada vem de mão beijada, tudo a gente precisa correr atrás e a gente precisa saber. Então, assim, quem vai estar aqui comigo hoje no domingo é porque realmente está comprometido com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou ensinar, para repensar as suas atitudes, para colocar em prática aquilo que a gente falar aqui, né? Porque não é uma fórmula mágica, depende de mudança de quem vai tratar com os adolescentes, né? Então, o fato de fazer no domingo é isso, é para ver quantas pessoas já começam comprometidas e vão levar esse trabalho com qualidade até o fim, né? Então, quem tá aí, parabéns, é um prazer poder estar aqui com vocês que são mães, que amam seus filhos, que lutam e que fazem tudo por eles, né? Lá nos formulários, nas respostas, a maioria das respostas eu faço tudo pelos meus filhos, eu amo meus filhos, mas eles não reconhecem, eu quero interagir com os meus filhos e não consigo, eu quero ajudar os meus filhos e não consigo. Então, parabéns para vocês que se propõem a estar hoje aqui, num domingo, final de tarde, para participar, começar a participar desse movimento que vai fazer muito a diferença. Quem assistiu o meu vídeo, eu já falei em alguma coisinha, vou retomar um pouquinho para quem não assistiu ainda e para a gente poder iniciar. Quando a gente quer mudança de alguém, primeiramente a gente precisa olhar para a gente, né? Ninguém consegue uma mudança de outra pessoa se você mesmo não tiver uma mudança. Então, se você que está aí, você quer uma mudança de relacionamento com o seu filho, você quer que as coisas sejam diferentes na sua casa, você quer mudar, quer colocar uma harmonia dentro da tua casa, quer conseguir conversar com o seu filho, quer conseguir ajudar o seu filho, primeiro, essa mudança precisa partir de você.
Então, primeiro a gente começa olhando pra gente mesmo, né? Naquele vídeo, aquele dia, eu já coloquei alguns pontos para vocês pensarem um pouquinho acerca da postura de cada um, né? Às vezes a gente olha para os filhos da gente e a gente quer que eles pensem com a nossa cabeça, né? O que a gente não pode perder de vista é que hoje nós já somos adultos, nós já vivemos muitas experiências, nós já podemos crescer, nós já podemos aprender com os nossos erros, coisa que os nossos filhos, os nossos adolescentes não fizeram ainda. Nós já fomos adolescentes um dia, lógico, numa realidade muito diferente da realidade que tem hoje. E isso também não pode ser deixado de levar em consideração. Bem-vindo, pessoal que está entrando aí, a gente já está começando, tá, pessoal? Vamos chegando aí. A gente não pode deixar de levar em consideração, né? Muitas vezes a gente fica com aquela nostalgia, no nosso tempo que era bom, a gente que aproveitava, hoje eles estão só na frente do computador, hoje eles estão só no celular. Lógico que nada disso, ficar só na frente do computador e no celular é saudável, mas a gente não pode perder de vista que do nosso tempo para cá, muitas mudanças aconteceram, o mundo mudou, o mundo evoluiu 500 anos em 50 com a vinda da tecnologia, né? Hoje tem comunicação com o mundo inteiro, redes sociais, tudo a gente encontra no computador, tudo a gente encontra no Google. Então, os nossos filhos, os nossos adolescentes que estão hoje aí na faixa de 12 até, vamos considerar até 20, 24, que nem tem alguns autores que consideram, e a gente sabe que às vezes até vai além disso, quando os pais protegem muito e não deixam eles viverem as experiências deles, eles acabam não conseguindo sair desse período da adolescência, né? Então, é muito diferente, então a gente precisa levar isso em consideração, né? Essa juventude nasceu numa era tecnológica, nasceu numa era onde se comunicar virtualmente é uma coisa muito normal, muito natural, e a gente não pode perder isso de vista. Por que os nossos adolescentes falam, às vezes eu vi lá nas respostas do formulário, né? Que você é inadequada, que você é antiquada, que você só fala besteira, que você... Por quê? Porque muitas vezes o que a gente quer não faz sentido nenhum para aquilo que eles estão vivendo hoje. Não faz sentido nenhum. É fácil pra gente? Não é. Não é. Porque nós precisamos, primeiramente, estar abertos a olhar e ver como que as coisas estão hoje, ver como que o meu filho está inserido, como que o meu filho cresceu no meio disso tudo, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar pra gente como pai, pra gente como mãe, pra gente como responsável pelos adolescentes, responsável pelos jovens, né? Olha, a Mary tá colocando, né, que hoje a educação está muito diferente, os jovens não escutam mais os pais. O que acontecia, então? Na nossa época, tudo era autoritarismo, então, se os pais falavam, era lei, era ordem. E isso, com o estudo do corpo humano, com o estudo do comportamento humano, com os direitos da criança, com tudo isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje, eles têm voz ativa, eles conseguem falar aquilo que eles pensam, nem todos eles, mas alguns conseguem colocar, né, o seu posicionamento, e só que muitas vezes os pais não estão abertos para esse tipo de conversa. Muitas vezes os pais continuam indo com aquele autoritarismo que nós vivenciamos enquanto filhos, e isso não cabe mais nos dias de hoje, né? Infelizmente, se a gente considera certo ou errado, não cabe mais. Então, se a gente insiste nessa postura, a gente vai bater de frente com os nossos filhos até alguém cansar, e aí a gente não consegue mais nada do que a gente gostaria. Então, hoje, eu quero trazer para vocês aqui um pouco das dores que eles têm nessa fase. Quer dizer, o que aflige o adolescente nessa fase? O que faz com que eles fiquem azedos, com que eles fiquem rebeldes, com que eles respondam, com que eles se sintam, queiram ou ficar fechados do quarto, ou queiram só ficar nas redes sociais, né? Então hoje a gente vai começar trabalhando um pouquinho sobre isso, e ao longo da semana eu já passei para vocês lá no grupo o cronograma das lives, a gente vai avançando. Então primeiro vocês precisam entender o que se passa com eles, para depois aprender como lidar com eles
e conseguir essa harmonia, e conseguir esse diálogo, conseguir essa conversa, conseguir que o teu filho olhe para você com respeito, conseguir que o teu filho converse com você, conseguir saber o que está se passando com ele. Aquele dia no vídeo eu coloquei algumas coisas que são fundamentais e que não podem faltar. Eu vou só dar uma repassadinha bem rápida, porque senão a gente não tem tempo, porque isso eu já falei no vídeo. Quem não conseguiu assistir o vídeo ainda, vai lá depois no vídeo, lá no grupo tem o link, se não tiver eu posto de novo para assistir. Eu vou colocar aqui bem rapidinho. Então, primeira coisa e a mais importante de todas, é não julgar o adolescente. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa errada, então ao invés de você já dizer, eu já te avisei, eu sabia que isso ia acontecer, você nunca escuta, mas você é preguiçoso mesmo, por isso que essa nota veio baixa, mas você é respondão mesmo, por isso que você brigou. Ao invés disso, usar a empatia, olhar para o seu filho e ouvir, seja lá o que for, se a coisa pior que ele tenha feito, a primeira coisa é ouvir. Quando o adolescente é ouvido, o adolescente muda a sua postura. Só que para isso precisa antes o quê? Uma mudança nossa, uma mudança de postura nossa. Eu já sofri esse processo de transformação, tanto com os meus filhos, que já são adultos hoje, quanto com os adolescentes que eu trabalhava na escola. E quando eu passei a olhar para eles diferente e ouvir o que eles tinham para me dizer, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. O adolescente precisa ser ouvido. Ele precisa ver que a pessoa que está do lado dele ali, a pessoa que está dentro da casa dele ali, não quer o mal dele, não está massacrando ele, não quer julgar, não quer sacrificar, quer ajudar, né? Está ali para ser uma mãe, para ser uma parceira. Mas muitas vezes eles não conseguem ver justamente pela postura autoritária dos pais, que não conseguem sentar, olhar para o seu filho, ouvir com atenção aquilo que ele tem, né? Por mais que ele esteja errado, alguma coisa levou ele a ter aquela atitude, né? Então o melhor jeito é você olha para ele, converse com ele, escuta o que ele tem para te dizer e a partir dali inicia uma conversa, né? E não já partindo para cima com ofensas verbais muitas vezes, né? Eu vi que muitas mães colocaram ali no grupo que gritam, que os filhos reclamam que ela só grita, que ela só xinga o tempo inteiro, né? E aí o ambiente de casa se transforma num verdadeiro inferno. Outra coisa, olhou, escutou o que o adolescente tem para falar, ao invés de dar sugestão e dizer, faça isso, se devia ter feito aquilo, reflete com ele. O que você poderia ter feito diferente nessa situação que ia te trazer um resultado diferente? Meu filho, o que você poderia ter feito diferente? Como que você poderia ter agido nessa situação? Como que você poderia ter feito para essa situação não acabar do jeito que acabou? Como que você pode fazer isso nas outras vezes que essa situação acontecer? Aí você já está antecipando com o adolescente. Quando acontecer novamente uma situação daquela parecida com aquela, ele já vai pensar, ele já vai lembrar, porque ele buscou a solução. Puxa, o que eu posso fazer numa outra vez? Isso não está vindo do pai e a mãe dizendo, faça assim, faça assado, né? Outra coisa, empodere o seu filho. Olha as habilidades que ele tem, olha as qualidades que ele tem, olha as melhoras que ele faz e fale, elogie, empodere ele daquilo que ele tem de bom. Muitas vezes a gente não faz nem isso com a gente, né? Quantas mães de vocês aí, quantos pais estão pensando nesse momento, nossa, eu sou um fracasso como mãe, eu sou um fracasso como pai, eu não consigo nem lidar com os meus filhos dentro da minha casa, eu não consigo nem colocar limites. Né? Então, às vezes a gente mesmo não valida a gente. Como é que a gente vai validar o outro? Então, valida aquilo que seu filho tem de bom, valida aquilo que ele faz de bom. Se você combinou alguma coisa com ele e ele melhorou um pouco, pelo menos, daquilo que você combinou, elogie. Mudanças não acontecem de hoje para amanhã. Não se iluda que você vai sentar com o teu filho e vai dizer para ele, vamos combinar, a partir de hoje o que você precisa fazer? Você precisa arrumar o teu quarto, você precisa ajudar a mãe nas coisas de casa e você precisa estudar. Tá, teve uma conversa maravilhosa. Será que no outro dia ele vai sair fazendo tudo isso? Lógico que não, porque mudança é uma coisa gradativa. Mudança não acontece de um dia para o outro. Né? Então, se você percebeu que ele ajudou você em alguma coisa, elogia. Se você percebeu que está um pouco mais organizado, elogia. Se você percebeu que de 4 na prova de português ele conseguiu tirar 5,5, elogie.
Ah, mas não tá na média ainda. Não importa. De 4 ele conseguiu ir para 5,5. Se você elogia esse 5,5, na próxima vez ele vai para 7. Não queira que ele saia do 4 para o 9, porque ele não vai sair. Né? Então, é você conseguir enxergar os pequenos passos que os adolescentes dão. Né? Só que para isso, primeiro você precisa sentar, olhar para ele e ouvir o que ele tem para te dizer sem julgar. Outra coisa que tem muito a ver com isso que eu tô falando é a mudança de mentalidade. Às vezes a gente tem essa mentalidade, né, que a gente não consegue fazer as coisas, que pra gente tudo dá errado, que os filhos da gente fazem tudo errado, e não é. A gente precisa comunicar as coisas de maneira diferente, né? E comunicar para o adolescente, dizer o quanto que ele é capaz, o quanto que ele tem, o quanto que ele é inteligente, o quanto que ele pode, o quanto que ele pode alcançar, o quanto que ele pode crescer, o quanto que ele pode ir a mais do que ele está indo, né? Elogio, 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 carinho, olhar empático. É isso que falta para os nossos filhos, gente, é isso que falta para os nossos adolescentes. Nossos adolescentes estão isolados, estão vivendo num mundo à parte. Eles precisam retomar esse calor humano com a família. E isso precisa partir dos pais. Precisa, em primeiro lugar, partir da mudança nossa para conseguir uma mudança nos nossos filhos. Aí eu coloquei lá também a arte de perguntar, né? Então, assim, não traga nunca respostas prontas para os filhos. Traga perguntas, não traga sugestões. Como que você poderia ter resolvido essa situação? Por exemplo, você quer conversar com seu filho dentro de casa, o clima tá ruim, as coisas não estão indo bem, vocês não conseguem conversar. Chama o seu filho para conversar, coloca o teu sentimento, abre o teu coração e pergunta para ele, filho, como que nós podemos fazer para melhorar isso? Como que você acha que nós dois juntos podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento aqui em casa? Ouça o que ele tem para te dizer sobre as dores que ele tem com relação a você. Ouça o que ele tem para te falar. Quando ele falar alguma coisa com mãe, você está fazendo isso que não está sendo bom para mim, pare e escute. Pode ser que até no primeiro momento você não concorde, mas escute. Essa escuta empática vai fazer toda a diferença. E a partir daí você vai perguntando, questionando e deixa vir dele. Quando as soluções para as situações partem dele ou partem do grupo onde ele participe, faz sentido para ele. Se não fizer sentido para ele, ele não vai cumprir. Ó, tem uma coisa que me chamou muita atenção lá nos formulários. 66% dos pais das mães que responderam colocaram que tem regras claras em casa. Mas olha a contradição. 90,7% das pessoas que responderam dizem que as regras não são cumpridas em casa. Quer dizer, como que as regras são claras se elas não são cumpridas? Né? E como que você vai ter harmonia dentro de um lar que não tem regra? Aí 31% nem regra tem. Aí como que vai ter harmonia dentro de um lar? Vamos pensar para que servem as regras. Vamos pensar na nossa sociedade. Se não existissem regras, se não existissem leis, vamos pegar o trânsito. Se não existissem leis de trânsito, se não existissem regras no trânsito, não seria um caos? A gente nem concorda sempre com as regras, né? Mas a gente tem que cumprir. Então, quando a gente faz regras dentro da nossa casa, essas regras elas precisam ser cumpridas. E aí existe um limiar, né? Que é onde os pais não conseguem conduzir. É fazer com que se cumpra, mas sem que seja de uma maneira muito autoritária, né? Precisam haver regras, precisam haver limites. Crianças e adolescentes precisam de limites. Quando eles têm limites dos pais, eles se sentem seguros, porque eles ainda não têm, o córtex pré-frontal, que é a parte que ajuda a gente a tomar decisões sérias, e é nesse período da adolescência que isso se forma. Então é por isso que precisa dos limites. Quando os filhos não têm limites, eles formam o córtex pré-frontal sem limites, e aí quando eles chegam na vida adulta, eles não conseguem parar no emprego, eles não conseguem construir uma família, eles não conseguem assumir responsabilidades. Por quê? Porque eles não têm essa parte bem formada, e a parte de colocar limites é muito isso, né? Só que os limites não quer dizer eu mando, você obedece. Quer dizer que regras que são boas para nossa casa, que regras que são boas para a gente colocar aqui dentro. Isso a família pode construir junto. Senta junto com o adolescente e constrói. Ah, mas eu não quero lavar louça todo dia. Ok. Como é que nós vamos fazer então? Um dia sim, um dia não? Coloca uma regra mais flexível. Daqui a pouco você vai ajustando, daqui a pouco você vai mudando. Não esqueça, a mudança ela é gradativa.
passinho por passinho, um passo de cada vez. E cada passo dado, uma vitória conquistada, tanto para o adolescente quanto para você. Não queira uma mudança de 100% porque você não vai conseguir. Tá bom, pessoal? Bom, isso foi mais ou menos o que eu falei aquele dia naquele vídeo e eu queria retomar porque sem ter essa mudança de postura dos pais, fica praticamente impossível que haja uma mudança de postura dos filhos também. Então hoje a gente vai falar agora sobre as dores dos adolescentes. Pessoal, ali embaixo tem uma caixinha para perguntas. Aí quando vocês forem fazer pergunta, eu gostaria que vocês colocassem as perguntas ali, mas no finalzinho da live eu vou responder as perguntas de vocês. Ali do ladinho dos comentários, embaixo ali, ó, tem uma bolinha de comentário com um pontinho de interrogação dentro. Ali que vocês colocam as perguntas que vocês têm. E depois, porque você vai no chat aqui, eu vou me perdendo aqui, que vai passando, às vezes eu não consigo ver a pergunta. Agora eu quero que vocês coloquem aí no chat pra mim. Quem tá junto comigo e tá disposto a fazer as mudanças, a repensar a sua postura para ter uma vida melhor dentro da sua casa com seus filhos adolescentes? Coloca pra mim aí um joia, coloca alguma coisa aí pra eu ver quem tá comprometido junto comigo mesmo. Ó, de 150 pessoas que nós temos no grupo, nós temos 14 aqui hoje, né? Então aí já mostra quem tá verdadeiramente comprometido. Mas coloca um eu aí. Coloca eu quero mudança, eu quero melhorar, eu quero que minha família seja ótima, eu quero que o meu filho seja um adolescente bom. Isso, Vanessa, muito bem, Cleide. Coloca aí no chat. Quando a gente escreve, a gente fortalece para o nosso cérebro aquilo que a gente quer. Isso aí, pessoal, muito bem. Ótimo, isso mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então o nosso assunto de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre as principais dores deles, né? A primeira dor que eles têm, que é a mais, essas dores aqui são pesquisas que foram realizadas com pais, com alunos, com filhos, e foram elencadas as 7 maiores dores. Então a primeira dor que o adolescente mais tem e que mais aflige ele é sentir-se constantemente inadequado e julgado. Então eu já falei um pouquinho para vocês com relação ali à postura de vocês de não julgar, né? Então essa é uma dor que eles têm. E como que eles se sentem? Nada do que eles fazem dá a impressão que tá bom, né? Puxa vida, às vezes eles se esforçam para fazer alguma coisa, mas às vezes não ficou bem do jeitinho que a gente quer, né? Porque a gente às vezes é exigente. Eu lembro, eu como mãe, né? Eu queria que arrumasse o quarto, mas eu queria que o quarto ficasse perfeito. E às vezes o arrumar deles, eles deram o melhor que eles fizeram, mas às vezes não é o que eu esperava. Mas eu tenho que olhar, puxa vida, hoje ele guardou as roupas, hoje ele não deixou comida aiada jogada no quarto, hoje ele fez... Então, não julga, né? Eles se sentem inadequados o tempo todo, dá a impressão que tudo que eles fazem não tá bom o suficiente. E essa é uma sensação que eles têm constantemente, que eles estarem sendo julgados. Pelos pais, pelos professores, pelos outros adultos, né? Nessa fase tem um desajeitamento deles com relação ao corpo, eles estão se sentindo diferentes, muitos cresceram muito, estão desengonçados, as meninas, né, desabrochando, mudando de corpo. Eu lembro que quando eu estava trabalhando no colégio, uma coisa que me chamava muita atenção era assim, tava um calor de rachar, mas de rachar, e eles estavam de moletom. Eles não tiravam aquele moletom por nada desse mundo. Por quê? Porque o moletom era como se fosse uma capa protetora do corpo, né? Eles não iam mostrar forma, não iam mostrar nada. Então, eles estavam sempre de jaqueta e moletom. E isso não é uma coisa das meninas e dos meninos. Isso é uma coisa assim que gritava pra mim, porque a gente saía no pátio na hora do intervalo, aquele calor de rachar, de eu estar suando e eles estarem de moletom. E isso fala muito, né? E isso às vezes são coisas que a gente precisa olhar e a gente precisa ver, e não só ler as palavras, mas ler os gestos, ler as atitudes, né? Então, quando o adolescente está se escondendo atrás do moletom, tem muita coisa.
né? Tem muita coisa ali dentro dele que ele está querendo esconder, debaixo daquele moletom. É só um exemplo que eu estou dando que chamava muito a minha atenção quando eu trabalhava com eles, né? Aí os adultos querem ajudar, né? Mas aí, como que a gente quer ajudar? A gente quer ajudar dizendo, ai, olha, faça assim, não vista essa roupa, não se vista desse jeito, não fale dessa maneira. E o que que acontece? Muitas vezes para o adolescente isso não faz sentido, né? Por quê? Porque hoje eles têm o linguajar deles, eles têm o jeito de conversar, né? Eles têm o jeito que faz sentido para eles se vestir. Aí a gente tem que pensar que a gente também já foi adolescente, né? Lembra lá quando você era adolescente? A gente não tinha muita voz ativa, mas aqui dentro, ó, falava forte. Por mais que a gente respeitasse, que a gente obedecesse os pais, aqui dentro falava forte, né? Tinha uns que eram rebeldes sim, que respondiam, que faziam o que queriam, né? Eu sempre fui muito quieta, eu sempre fui muito respeitosa com os meus pais. Mas, gente, quanta coisa aqui dentro que eu queria que fosse diferente, quanta coisa aqui dentro que eu queria que fosse respeitado do jeito que eu pensava, do jeito que eu sentia. Mas eu não tinha coragem de falar. E aí, muito do que vocês colocaram nos formulários lá, que os jovens às vezes estão fechados no quarto, não querem participar nem da mesa com a família, não querem sair junto com a família, não querem conversar. Muitas vezes é essa sensação, é até medo de estar junto e falar as coisas que pensa. Nesse momento, eles não têm ainda um posicionamento certo. Eles estão saindo de uma vida de infância que eles vinham da família, onde tudo que era da família era verdade, onde tudo que era da família para eles era a coisa principal. Agora eles estão se inserindo num grupo social muito maior. E aí o conflito de verdades, o conflito de tradições, o conflito de valores é muito grande. Então o que acontece? Às vezes ele não sabe nem, ele não concorda com aquilo que a família está querendo, mas ele também não sabe nem como colocar aquilo que ele quer, porque na verdade ele não sabe nem ao certo muito bem o que ele quer, né? Ele está construindo ainda, ele está vendo coisas diferentes, e ele não sabe nem como concatenar tudo isso para conseguir se colocar de maneira verdadeira, né? Aí às vezes bate boca, às vezes xinga, às vezes briga, às vezes se isola, às vezes não quer conversar, às vezes quer ficar só na rede social, porque lá na rede social às vezes ele acaba achando um grupo que tem as mesmas ideias, os mesmos sentimentos que ele, né? Então, essa coisa de sentir-se julgado é a coisa mais forte que tem. Então, é muito importante a nossa postura com relação a isso, né? Eles têm uma sensação que eles nunca conseguem acertar as coisas. Quantos adolescentes que mesmo que tirem notas boas, tirem 8, às vezes tirem 9 nas provas, os pais dizem, mas poderia ser melhor, achando que fazendo isso tá incentivando o filho a buscar cada vez mais. Só que às vezes não é assim, às vezes ele tá se esforçando e ele acaba se sentindo não reconhecido. Então, por isso é importante a valorização daquilo que o nosso filho consegue fazer e sempre motivando, sempre dizendo você é capaz, você é inteligente, eu tô orgulhosa de você por essa melhora que você teve. Isso, gente, vai fazer muito, vocês não têm noção o quanto vai fazer a diferença. Eu convido vocês, a partir de hoje, colocarem essa premissa de não julgamento, de valorização dos filhos, a partir de hoje. Vocês vão ver quanta de diferença que isso vai começar a fazer. Quanto que isso vai mudar a relação de vocês. Bom, outra coisa também, quando a gente reflete com os filhos e escuta e consegue conversar, fazendo perguntas, a gente consegue despertar nele também a empatia, né? Quando você olha de maneira empática, quando você consegue se colocar no lugar dele e sentir aquilo que ele está sentindo, que ele perceba que você está ali, ele também vai ter empatia com você. Aí quando vocês colocam lá nos formulários que vocês fazem tudo para os filhos e que eles são uns ingratos porque eles não reconhecem, né? Então, olhe com empatia, você também vai ser olhada com empatia. Então, a empatia é uma coisa que ela é recíproca. Se eu não tenho, eu não vou ter de volta se eu não tenho com o outro. Muitas vezes a gente acha que está fazendo certo pro filho, e às vezes está mesmo, né? Só que não está fazendo de um jeito que faz sentido para ele. Então olhe com empatia, ouça o seu filho, olhe nos olhos, escute o que ele tem para te dizer, não julgue o que ele te disser.
reflita com ele, pergunte para ele sobre aquilo, né? E você vai ver a diferença que vai fazer. Ó, aqui que a Vanessa colocou. Interessante, não sou de elogiar, só cobro deles por causa do meu trabalho, sou sozinha para cuidar dos 3. Pois é, então pense, o que é essa cobrança? Só cobra, só cobra, só cobra, só cobra, só cobra, só cobra, só cobra. Quantas respostas eu vi no formulário lá dizendo que minha mãe é chata, você é chata, você é chata. Mais de 10 respostas dizendo você é chata, né? Então assim, você vai ver que a partir do momento que você conseguir elogiar e que você conseguir validar aquilo que eles fazem, mais eles vão querer fazer para te agradar. Porque, gente, é normal, vamos pensar, gente que é adulto, quando você está no teu trabalho, você se esforça para fazer um trabalho e o teu chefe às vezes diz, puxa vida, faltou isso, ou puxa vida, não ficou bom, mas você se esforçou, você deu o teu máximo. Não é como um balde de água fria? A mesma coisa com eles, né? E como é bom quando a gente recebe um elogio, quando a gente recebe um elogio assim, aleatório, que vem do nada. Não é tão bom? Não é bom quando alguém chega e diz, nossa, como você tá bonita hoje, nossa, como você tá, né? Não é bom? É muito bom. E isso traz combustível pra gente melhorar cada vez mais. Então vamos dar combustível para os nossos filhos melhorarem. Vamos dar motivação para eles melhorarem, para eles quiserem fazer melhor. Agora, se eles fazem e nunca tem o reconhecimento, qual que é a lógica de fazer? Se eu fizer, vai brigar porque não tá bem feito. Se eu não fizer, vai brigar também. Então eu não vou fazer, né? Se eu tiro 5 não tá bom, se eu tiro 6 não tá bom, se eu tiro 7 não tá bom, então eu não vou estudar, vou tirar 5. Então cada melhora que teu filho tem, elogie. Elogie. Cada passo que ele der, que ele consegue avançar, você elogia, você incentiva, você diz, nossa, olha, tá vendo como você pode ser organizado? Tá vendo como você é capaz de tirar uma nota melhor? O que você fez que você conseguiu melhorar essa nota? O que você pode fazer para frente, será, para melhorar mais ainda? Aí você não tá cobrando, você tá incentivando ele a tomar atitudes que possam vir a melhorar cada vez mais, né? Então, na verdade, a gente vai fazer a mesma coisa, só que é de um outro jeito. A gente está invertendo o jeito de fazer para conseguir atingir aquilo que eles precisam. A segunda dor que eles têm, e talvez a gente até ache estranho, né? Mas é ter um amigo e lidar com essa relação. Na adolescência, gente, é muito complicado ter laços de amizade, porque os adolescentes, eles são muito cruéis. Então, o que acontece? Ou às vezes eles se isolam, porque eles não conseguem entrar num determinado grupo, ou às vezes eles passam a fazer coisas que eles nem gostariam de fazer, eles passam a ter comportamentos que não são os deles, para poder se inserir no grupo social que eles vivem. E isso é natural, isso é normal, isso vai acontecer. Não tem uma fórmula mágica para isso não acontecer. O que vai ajudar, o que vai segurar, o que vai nortear eles? O que vai nortear é a relação com a família. A família, os pais são a base, independente do pai e a mãe estarem juntos ou não. Se o pai e a mãe estão separados, tem uma conversa, combinem as coisas, tudo em prol do bem maior, que é o filho, né? Ou se você não tem uma relação, não tem como ter uma relação com o pai, faz a tua parte. Ou o pai não tem com a mãe, faz a tua parte do mesmo jeito. Já é uma metade que está fazendo, já é uma metade que está ajudando, né? Então, quando eles vêm com posturas inadequadas porque foi o grupo, não é chegar lá e cacetear, porque eles também estão, que eles não sabem o que fazem. Se eles não fazem, eles estão fora do grupo. Se eles fazem, os pais massacram, os professores massacram. Então, senta e conversa, reflete com ele. Essa postura tua foi bacana? O que vai te levar a esse tipo de atitude? O que ganho que te traz isso? O que te traz de bom? O que te traz de ruim? Como que você pode fazer com o teu grupo numa próxima vez para você não ter que fazer isso, mas você também poder ficar inserido no grupo? E busca dele informações, busca dele soluções. Que aí quando vem dele, faz sentido, numa próxima vez ele vai pensar e vai lembrar e vai fazer diferente, né? Então, para eles, essa relação com os amigos é a segunda dor que eles mais têm. Por mais que a gente ache lá, alguns colocaram lá, né, nos formulários, eles não querem mais ficar comigo, eles me trocaram pelos amigos, eles só querem os amigos, eles não gostam mais da família. Não é verdade que eles não gostam, né? Eles estão nesse conflito, que eles estão perdidos.
Eles não sabem, eles estão saindo para um mundo muito grande que traz uma gama de novidade, traz uma gama de pensamentos, uma gama de valores, uma gama de tradições totalmente diferente, às vezes, daquilo que eles têm na família, e eles não sabem agora com o que eles concordam. Muitas vezes eles não concordam com aquilo que está na família, mas eles também não sabem muito bem com o que eles concordam. Então, é papel da família, a partir dos seus valores que são consolidados, refletir sobre os outros valores que vêm, né? E não querer colocar, impor goela abaixo, porque aí não vai conseguir. Com o adolescente, se você for com força, você não consegue. Eu sempre brincava com os meus professores, quando eu estava orientando os professores e não os alunos, né? E os professores tinham muito problema de relacionamento com os alunos também. Eu dizia para eles, quanto mais você apertar, mais eles vão fugir pelos vãos dos seus dedos. Então não aperte, traga ele para você, traga ele para o seu lado, faça dele um parceiro seu, né? E não estou dizendo para você ser amigo do seu filho, se colocar no papel de amigo, de amiga, né? De amiguinho, que não. É ser compreensivo, é ter um olhar empático, mas é fazer papel de pai, é dizer não a hora que precisa, é colocar limites, é combinar as regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas, né? Porque o que acontece se eu ponho regras e elas não são cumpridas e não acontece nada? Ok, por que eu vou cumprir regra? Então vou continuar fazendo sem regra mesmo. Então, quando as regras são combinadas, elas precisam ser colocadas em prática, e se elas não forem colocadas em prática, tem que ter uma sanção, sim. E isso você pode combinar com o seu filho quando você está combinando as regras. Eu fiz muito isso com os pais e com os adolescentes quando eu estava no colégio. A gente fazia uma lista de regras com relação aos estudos, né? Às vezes alguma coisa da casa também que os pais não conseguiam, que eu dava uma mão, mas com relação aos estudos. Então eu vou me propor estudar 1 hora por dia. Se eu não estudar essa 1 hora por dia, então o que vai ser a minha sanção? E aí ele propunha, se eu não estudar, mãe, você pode fazer isso. E aí a mãe cumpre. E a mãe não vai prometer que vai tirar o celular por 1 ano ou por 1 mês, porque não vai conseguir cumprir. Então, prometa aquilo que você só consegue cumprir, né? Se você vai combinar que se hoje ele não fizer a tarefa, hoje ele vai ficar sem celular ou hoje ele vai ficar sem Wi-Fi, você vai cumprir aquilo que você combinar, porque no próximo dia ele sabe que se ele não cumprir, ele vai ter a sanção novamente. Mas isso precisa ser combinado, não ser imposto. Não desligar o Wi-Fi do nada lá e criar uma confusão generalizada dentro de casa, né? Tudo com diálogo e com conversa se resolve. Então essa relação de amigos é uma das dores assim mais fortes depois deles se sentirem julgados, né? O que os pais podem fazer nesse sentido com os amigos? Ali eu vi muitos pais que colocaram que os filhos estão fechados em casa, que os filhos não têm amigos, que os filhos não querem interagir, né? Então pode estimular a ampliação dos vínculos sociais, levando às vezes o adolescente em outros ambientes, né? Agora com a pandemia também está mais complicado, mas se Deus quiser logo essa pandemia vai embora, e convidar o adolescente para participar de outros grupos sociais também. Uma coisa muito importante, e aí você mata 2 coelhos, é você abrir as portas da sua casa para os amigos. Às vezes os pais não querem, né, porque faz bagunça, daí eles vêm, daí ficam dando risada alto, ficam falando alto, né, tiram a privacidade. Mas você abrir as portas da sua casa para os amigos do seu filho, primeiro que faz com que ele crie um vínculo maior com os amigos, num ambiente que ele se sente seguro. Porque muitas vezes ele não se sente seguro em outros ambientes com os amigos, né? Então, abra as portas da sua casa. E ao mesmo tempo que você está favorecendo esse vínculo dele com os amigos, você também consegue perceber, você consegue, né, de ouvir as conversas, de dar uma olhada de vez em quando no grupo. Você também consegue perceber muitas coisas que você vai ficar atento, vai ficar alerta e vai conseguir orientar e encaminhar cada vez melhor o seu filho. Mas aí depende do sacrifício da gente. Às vezes no final de semana a gente tá cansado, a gente não quer, né? Mas aí precisa um pequeno sacrifício também, né? Até que ponto que isso vai ser bom para o meu filho adolescente? Até que ponto que isso vai acrescentar e vai melhorar para ele? Então, vou fazer um sacrifíciozinho também, né? Então, incentivar. Dar carona para os colegas dos filhos, às vezes para ir para o colégio, para ir para uma outra atividade, né? E aí você vai ajudando o teu filho a ampliar esse leque de amizades, né? Dá bastante trabalho, mas é um trabalho que compensa. Outra coisa que afeta muito eles nessa idade são os relacionamentos afetivos, né? Então, essa é a terceira dor mais presente
no adolescente. Então existe uma preocupação muito grande, quem que gosta dele, se a pessoa que ele gosta dele também. E aí a gente não está falando no sentido sexual, a preocupação deles não é tanto com relação a essa conotação sexual, mas é com relação à questão afetiva mesmo, né? Eu vou ser aceito, a pessoa que eu gosto vai gostar de mim, como que é isso? Então para eles isso também é tudo muito novo, né? E existe uma intensidade emocional muito grande para o adolescente. Então, muitas vezes, o fato de ele estar gostando de alguém, e se alguém não está gostando dele, isso para ele é um drama gigantesco, né? E às vezes o que acontece? Às vezes os pais minimizam, né, essa dor que ele está sentindo, dizem assim, isso é teu primeiro amor, vai aparecer muitas meninas na tua vida ainda, você vai gostar de muitos outros ainda. Quer dizer, você não tá nem aí para a dor que ele está sentindo, né? Você está levando em consideração o que você viveu, não o que ele está vivendo agora. Então, senta com seu filho, escuta, né? Principalmente ouvir, gente, ouvir. É isso que eles querem alguém que olhe para eles e ouça com atenção o que eles estão. Às vezes a gente não tem nada para falar, só ouve, dá um abraço, diz, olha, eu tô aqui com você, né? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te dar força. Às vezes só isso é o que basta, não precisa mais nada, né? É uma audição empática, resolve muita coisa. Outra coisa que aflige bastante eles é lidar com as mudanças do corpo e do metabolismo. Então, nessa fase também, além das características sexuais, eles estão numa ebulição de hormônios, eles estão em transição na mudança do corpo. Então, ora eles têm muita fome, ora eles não querem comer, ora eles estão com bastante energia, ora eles estão se arrastando, e às vezes a gente acha que aquilo é preguiça e às vezes não é, né? Acontece uma transformação muito grande, e isso traz muitas consequências físicas mesmo. Então, se o teu filho passou lá um sábado inteiro deitado, não aproveitou o dia, depois reflete com ele, né? O que ele poderia ter feito, o que aconteceu, né? Se ele não estava se sentindo bem, como que ele poderia aproveitar melhor o próximo sábado quando vier, e não ir lá chamar ele de preguiçoso ou alguma coisa assim, né? Rotular é você colocar uma etiqueta destinando o teu filho a ser aquilo que você está rotulando. Se você está dizendo para ele que todo dia que ele é preguiçoso, que ele é desorganizado, que ele é bagunceiro, que ele não presta para nada, que ele só faz coisa errada, é isso que o subconsciente dele vai ouvir, é isso que a mente dele vai introjetar, e é isso que ele vai ser. Então, cuida, a palavra tem muito poder, cuida com aquilo que você fala pro teu filho, cuida, porque às vezes as palavras dos pais fazem as pessoas levarem marcas para o resto da vida. Por quê? Porque por mais que hoje o adolescente não queira dar a impressão que ele não gosta mais da família, a família dele é tudo, é a base, né? São os pais que são os provedores, são os pais que dão tudo. Então a família é importante. Nesse momento eles estão vivendo um momento de transição, mas a família é importante, tanto que logo quando passa a adolescência, acontece uma aproximação natural novamente dos filhos com os pais. Lembrem vocês quando eram adolescentes, não teve o afastamento, depois a gente não volta? Depois, quando mais o tempo vai passando, mais a gente vai querendo ficar perto, vai tendo carinho, e eles vão envelhecendo e a gente vai querendo estar cada vez mais tempo junto, né? Então, é importante que não se rotule, é importante que as palavras que saem da boca dos pais, que são pessoas tão importantes, sejam palavras motivadoras, sejam palavras incentivadoras, sejam palavras que tragam energia boa, sejam palavras que levam eles para frente e não para baixo, tá bom? Então eles alteram momentos de grande fome, momentos de repente não querem comer, né? Aí tem um padrão de beleza aí na nossa sociedade que também não é nada fácil para eles, né? Então é preciso ter muito tato para lidar com tudo isso. A sexta dor é a aparência física. Então essa também é complicado, né? Então, como existe um padrão de beleza hoje, quem não se encaixa muito dentro dos padrões de beleza acaba se sentindo fora, né? Então é importante também que a gente também ajude, que a gente também reflita, né? Os adolescentes, eles são cruéis, eles tiram sarro do outro, eles fazem bullying, às vezes eles não é nem com a intenção de fazer bullying,
mas é um momento que eles se descontraem, que eles acham engraçado pôr apelido nos outros, né? Então, isso faz com que muitos adolescentes se fechem, com que muitos adolescentes não queiram estar no grupo. Às vezes as meninas começam a fazer dieta para parar de comer e acabam tendo outras consequências por conta disso. Então é muito importante que os pais estejam assim bem atentos com relação a essa questão, né? Essa questão que eu coloquei ali, por exemplo, do moletom, é uma coisa que chamava muito minha atenção, assim, que fazia me refletir muito e fui pesquisar, né, sobre isso. Então, muitas vezes eu estou embaixo do moletom para esconder meu corpo, porque às vezes tem uma gordurinha, que às vezes está muito magro, né? As meninas às vezes estão começando a ter peito, né? Os meninos estão ali, às vezes umas varitonas, né? Então aquele corpo tá meio que assim, meio que torto, né? Aquela coluna tá meio assim, porque cresceu demais. Então, isso tudo, gente, junto em tudo isso que eu tô contando, que eu tô falando pra vocês, e pense como é que fica a cabecinha dos nossos adolescentes que tá nessa baita transição aí. Né? A cabeça deles ferve, eles piram a cabeça mesmo, né? Então a gente precisa ajudar os nossos filhos a passar. Como pensar nessa questão da aparência física, né? Refletir com eles, por exemplo, quando você vê que eles estão descontentes com o corpo, perguntar que características que eles acham importantes nas outras pessoas que não seja só o corpo. Né? Por exemplo, vamos pegar um amigo teu. O que você gosta do teu amigo? Eu gosto do jeito dele ser, eu gosto porque ele é engraçado, eu gosto porque ele é estudioso, ele me ajuda quando eu preciso, eu gosto porque ele é alegre, porque ele é animado. Isso tudo não fala de padrão de beleza. Né? Não é só os padrões de beleza que dizem quem a pessoa é. Então é importante que vocês reflitam isso com eles também e que vocês perguntem para eles, agora que características que você tem, o que você tem de bom aí, e não vamos pensar em aparência física, vamos pensar o que você tem de bom. Eu sou uma pessoa de coração bom, eu sou uma pessoa que ajuda os outros, eu sou uma pessoa que faz as minhas tarefas, enfim, vai ter muitas qualidades e habilidades. E se ele tiver dificuldade para encontrar, é teu papel olhar e dizer, olha, você é bom nisso, você é bom nisso, você é bom nisso. Nem todo mundo é bom em tudo, né? Então isso desperta neles um feeling não só para beleza física, mas também para outros aspectos da pessoa que às vezes são muito mais importantes do que a própria beleza física, né? Bom, um outro ponto que é muito complexo, né, e que às vezes é o grande motivo das brigas dentro de casa e tudo, é lidar com as pressões escolares. Bom, então, fora tudo isso que eles já estão vivendo, que eles estão passando, né, fora as mudanças físicas, fora as mudanças comportamentais, fora esse conflito de valores, esse conflito de ideias, fora tudo isso, ainda vem as pressões escolares. Então, aí é que o bicho pega de uma vez, né? Aí que a mãe quer que ele estude, ele não estuda, ele não sai do computador, e aí que a mãe quer que ele tire um tempo para fazer a tarefa e ele tá só no videogame, né? Então, lidar com as pressões escolares, ele vem no meio do pacote inteiro. Se a gente for pensar assim, é tudo um pacote, né? As coisas não podem ser vistas separadas. Para que ele consiga lidar com as pressões escolares e ter um bom resultado, ele precisa ter um horário para estudar, precisa ter regras dentro da casa, as regras precisam ser cumpridas. Então, existe todo um combinado para que essas pressões escolares elas possam ser vencidas também. Às vezes não é nem cobrança, às vezes não é nem os pais que cobram, às vezes os próprios adolescentes se cobram muito, os professores cobram muito também, né? E uma coisa que pode ajudar muito nesse aspecto do desempenho escolar é quando você reflete com ele sobre os erros que ele teve, sobre uma prova que ele não estudou para fazer, sobre uma tarefa que ele não entregou, geralmente a escola comunica, sobre um comportamento que ele não teve bom, né? Não é só chegar e xingar, é sentar e refletir.
E quando você fizer essa reflexão, evite a pergunta do porquê. Porque ele vai arrumar um motivo. Aqueles nisso eles são bons para arrumar um motivo para fazer as coisas, né? Então reflita assim, ó, não foi boa nota nessa prova, né? Como que pode ser para frente? Vamos pensar para frente como que você pode fazer para melhorar isso. Então, ó, você não julgou, né? Você não brigou, você não castigou, mas você tá fazendo com que ele pense para frente e a partir do pensamento dele vai ter um comprometimento. E aí vocês vão combinar esse comprometimento. O que pode ter então? Porque eles não param para pensar isso, né? E aí, quando tira uma nota baixa, se sente o pior. Então eu tirei 2 notas baixas em matemática, matemática já não é mais para mim mesmo, eu não sei matemática, e aquilo vai indo na cabeça, daqui a pouco eu não consigo aprender mais nada de matemática. Então, cada coisa, cada erro que comete, cada fracasso, cada deslize, senta e faz a reflexão. Como que pode ser daqui para frente? Se você está com muita dificuldade nessa matéria, o que você pode fazer para sanar essa dificuldade? Então vamos pegar lá a matemática, que é o grande vilão, né? Que é onde eles mais têm dificuldade. Então, eu não consigo melhorar, eu já paguei professor particular, né? Quantas vezes eu escutei isso dos pais? Nossa, eu paguei uma semana de professor particular para ele e ele não foi bem na prova. A professora está fazendo a prova muito difícil, né? Na verdade, não. Na verdade, ele está estudando de maneira errada. Fazer uma semana de aula particular não vai fazer ninguém aprender. O que faz uma pessoa aprender? Faz a pessoa aprender é a pessoa fazer um pouquinho todo dia, é estudar um pouquinho todo dia. Então, para isso, precisa ter uma organização. Então, quando acontecem as situações, sente e conversa. Filho, o que será que você pode fazer? Antes mesmo de procurar um professor particular, o que você pode fazer? Eu posso revisar tudo que eu fiz. Eu tô com dificuldade numa coisa que eu aprendi lá atrás que eu não aprendi direito. Então eu posso ir buscar lá, posso procurar um colega meu que vai bem na escola e que pode querer me ajudar, que pode querer me explicar, né? Então, tudo isso são coisas que vão fazer com que ele aprenda com os erros. O que eles precisam entender? Que o erro é normal. O que você precisa é aprender com os erros. É errando que a gente aprende. Quantas vezes se nós for colocar na balança aí a nossa vida, quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós estamos errando hoje ainda? Quantas vezes nós vamos errar para frente ainda? Porque a gente é humano, a gente erra. Imagine esse ser que está saindo de uma infância e entrando em toda essa turbulência aí, vivendo toda essa mudança que a gente acabou de ver aqui agora. Como que é para eles errar? Como que é para eles se sentir julgado por todo mundo? Pense quando a gente faz uma coisa errada, se todo mundo julgar a gente. Um dos maiores medos que todas as pessoas têm, isso não só os adolescentes agora, isso tem pesquisas, é de ser julgado pelos outros. Um dos maiores medos é o que os outros vão pensar. E eles têm isso muito forte. E pode parecer que a família eles não estão nem aí, mas não é verdade. Não é verdade. Quando eu sentava com os adolescentes na minha sala e ia ouvir eles, uma das maiores dores deles era: não adianta, meu pai não tá nem aí pra isso. Não, meu pai não isso aí pro meu pai não importa. Meu pai só quer saber que eu tire nota. Meu pai não conversa comigo. Meu pai... Então, assim, é importante a família para eles. Muito, 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 muito importante, né? Então, é preciso que vocês consigam olhar para eles e ajudá-los a aprender com os erros. Faz a reflexão. Errou? Como que você pode fazer para frente? Sempre colocando o foco na solução e como quando acontecer uma situação similar para frente, você não errar novamente um erro que você já cometeu, né? Então, essa inadequação escolar aqui, esse lidar com as pressões escolares, é uma coisa que fala muito forte para os adolescentes entenderem, para os adolescentes vencerem. Então, assim, nós falamos das 7 principais dores que afligem eles hoje, e vocês podem observar que em cada dor que eu batia, que eu falava, o que acontecia? Eu voltava na postura do pai e da mãe. Cada dor que eu falava, eu voltava no jeito de olhar para o teu filho. Cada coisa, cada ponto que a gente trabalhava, eu voltava novamente na maneira empática com que você vai conversar, no jeito que você vai abordar. Não é o que fazer, é como fazer.
Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que passar a mão na cabeça dos filhos de vocês e deixar eles fazerem o que eles quiserem. De maneira nenhuma, bem pelo contrário. Limites bem estruturados são fundamentais para o bom desenvolvimento do adolescente. Como eu já falei lá no início, é nesse período da adolescência que o córtex pré-frontal se forma e é ele que ajuda na tomada de decisão, é ele que ajuda na nossa tomada de responsabilidade. E quando o adolescente não consegue ter esse córtex bem formado, ele não vai ser um adulto que vai ter sucesso. Ele vai ser um adulto que vai encontrar muitas frustrações e que vai bater muito a cabeça, que vai errar muito. Então os limites são fundamentais. O que é preciso? Que essas regras sejam construídas juntas, que o adolescente possa junto pensar o que faz sentido, ele possa refletir que ele precisa daquilo, que se ele não fizer, realmente eu estou me comprometendo, se eu não fizer, o que vai acontecer? Né? Então é muito interessante, e o pai precisa colocar esse limite. Né? E muitas vezes os pais têm medo, porque o filho já tá bravo, o filho já tá briguento, o filho já tá respondão. Então, se eu coloco o limite de uma vez, aí que vai, né? Que a vaca vai pro brejo de uma vez. E não é assim. Né? Então, é o como eu faço as coisas, é o como eu olho, é o como eu escuto, é o como eu abordo, é o como vai ser feito para frente. Né? Então, o primeiro exercício que eu convido vocês hoje, nessa primeira live, a fazer, é olhar para dentro de você. É ver como que você está tratando com o seu filho. Como que você está abordando as situações com ele. Será que você está sendo empático com seu filho? Agora eu vou fazer essas perguntas para vocês. E eu gostaria que vocês respondam, não precisa responder no chat, mas eu gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos. Como que você está tratando com seu filho? Você está tendo um olhar para ele? Você está tendo uma audição empática? Você está validando aquilo que ele faz? Você está elogiando? Está ajudando ele a crescer? Ou você está sendo mais um peso para ele, além de tudo isso aqui que a gente viu? Você está sendo mais uma pessoa que bota ele para baixo, mais uma pessoa que não valoriza as pequenas melhoras dele. Então, o primeiro exercício de hoje, olha para dentro de você. O que você pode fazer? E aí senta e faz uma lista. O que eu posso fazer para melhorar o trato com meu filho? O que pode ser da minha parte? E aí vocês vão ver que quando vocês fazem a parte de vocês, já vem uma melhora natural dele. E aí quando vocês começarem a colocar em prática as coisas que nós vamos ver aqui, vocês vão ver quanto que isso vai melhorar. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, que o nosso tempo está quase estourando já. Meu filho de 18 anos quer ser influencer. E ele tem 117 mil seguidores. Devo apoiar ou insisto na faculdade? Viu? Uma coisa não elimina a outra, né? Eu acho que se ele tem seguidor, se ele tem talento, eu não sei qual que é, né? Ele quer ser influencer do quê? Mas se ele tem 117 mil seguidores, com certeza ele já é um influencer, né? E hoje os influencers, eles podem ter um caminho bem de grande sucesso, né? Mas é importante que junto com isso você incentive ele a não abandonar a vida acadêmica. Uma coisa não elimina a outra, né? Então você pode incentivar ele e não deixar, e incentivar com que ele também continue estudando, né? Pode trazer exemplos de outros influencers, por exemplo, que já tem sucesso há mais tempo, que tem formação em alguma coisa. Isso é bom, porque aí quando você traz mais alguém para mostrar, você tá trazendo uma prova, né, para ele que realmente é bacana, né? Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui. Eu gostaria de saber como que eu lido a respeito do narguilé, do vapor, qual atitude devo tomar. Na internet tem muitas reportagens e tem muitas coisas que falam sobre isso. Então, de repente, você pode encontrar uma reportagem, dizer que te chamou a atenção e abordar isso com eles, perguntar se ele já viu, se ele sabe o mal que faz, questionar se é isso que ele quer, partindo desse lado. Não adianta você dizer para ele, pare de fumar, não fume mais, não quer, porque não vai parar, né? Então, reflita com ele acerca das consequências que isso vai trazer para ele. Reflete uma, reflete duas, reflete três. E eu tô falando isso de cadeira, né? Minha filha usava, e eu fui, uma reportagem, duas reportagens, e conversa, e fala, e reflete, é isso que você quer, é isso que você não quer, será que precisa você usar?
Foi indo que passou. Não espere mudança de hoje para amanhã, mas não desista, tá bom? Pessoal, então assim, ó, nós temos 1 minuto, a nossa live vai encerrar. Eu vou deixar essa live gravada, tá bom? E eu gostaria que vocês comentassem na live, que vocês comentassem no grupo lá com as outras pessoas que não vieram participar da live, como que foi, o que vocês acharam. Podem interagir lá no grupo. Se tem alguém que tá aqui e não tá no grupo, vai lá na bio da minha página que tem o link para entrar, entra no grupo e vamos participar. Foi um prazer estar aqui com vocês e amanhã eu espero vocês aqui no mesmo horário. E vamos incentivar as outras pessoas que não participaram hoje a participar amanhã, ok? Um abraço para todos, até a próxima!